receber agora a nossa palestrante, a Sandra, que vai dar certamente, plantar mais umas boas sementes no coração de cada um de nós. Boa noite a todos e sejam bem-vindos. Allan Kardec, ou seja, o Hippolyte Léon Denisard Rivail, esse era o nome, verdadeiro de Allan Kardec, que usou o pseudônimo para não misturar, para não confundir o escritor Hippolyte, que já era um escritor de livros pedagógicos voltado à aritmética e outros conhecimentos na França, com os livros espíritas que ele havia começado a escrever. Então, com o pseudônimo de Allan Kardec, o Hippolyte, ele, como um educador, como um professor que era um dos melhores professores da França naquela época, ele foi o conhecedor do fenômeno que estava acontecendo, que chamava a atenção naquela época, que fazia com que os cientistas da época se voltassem para estudar os fenômenos, porque uns diziam que era fraude, outros diziam que era magnetismo, e ele, como estudioso do magnetismo, então, que já havia, junto com outros estudiosos, pesquisado o magnetismo, foi até lá para observar o fenômeno. Então, a partir dali, desse estudo, é que ele foi unindo a história de antigamente, ele mesmo foi estudando e se aprofundando no fenômeno. Não só o fenômeno que se apresentava, como ele, como um grande estudioso, foi buscar fundamentos. E ele viu, então, que tinha alguma coisa acontecendo ali, que não era só puro magnetismo ou fraude. As mesas respondiam às perguntas, e elas respondiam de forma inteligente, e a mesma pergunta feita num lugar, depois em outros lugares, para outros comunicantes diferentes, as respostas vinham às vezes iguais, com a mesma similitude, com a mesma profundidade, em outros lugares não tanto, e ele foi vendo então que, além de passar uma comunicação através desses fenômenos, também aqueles que promoviam o fenômeno tinham uma hierarquia de conhecimento diferente. Então, Allan Kardec, ele começou a escrever o Livro dos Espíritos. E esse Livro dos Espíritos, altamente didático, tem uma estrutura de ordem em que ele achava importante, porque são dos nossos questionamentos, assim, tudo aquilo que a gente pergunta na vida. E ele perguntou então para os espíritos. Mas quando eu, Sandra, distribuo, quando alguém vem e pergunta qual livro que eu devo ler, que eu estou começando agora na doutrina espírita, eu sempre indico o Livro dos Espíritos e indico não ler na ordem. Eu indico ler fora da ordem, pela pergunta que você agora está, o problema que você está vivenciando ou a dúvida que você tem. Aquilo vai lhe dar curiosidade para ler o resto. Então, algumas pessoas que eu indiquei leram todo o livro, porque com as perguntas respondidas você vai ver que tem lógica. E unindo então essa lógica, Kardec foi vendo que ele não conseguia dar profundidade ao tema apenas numa obra, que era o Livro dos Espíritos. Então ele foi aprofundando cada tema em outras obras que se desdobraram. E no Livro dos Médiuns, então, ele trata o fenômeno, o quanto que o fenômeno mediunidade tem que ser estudado. Uma pessoa que vem estudar mediunidade, ela não vai desenvolver a mediunidade, porque a mediunidade ela se instala na pessoa quando ela já vem predisposta para ser médium. Então tem pessoas, eu não vou estudar mediunidade, aí daqui a pouco eu fico vendo espíritos. A pessoa já vem predisposta para. Tanto é que passa por trabalho e nem manifesta, fica ali dando sustentação ao trabalho mediúnico,
fica só fazendo doutrinação e não vê, não escuta nenhum espírito. Então, quem não viu e nunca escutou um espírito, não é porque vai estudar que vai desabrochar. Às vezes, assim, ó, vai começar a ver. Às vezes a pessoa já tinha a mediunidade, passava mal e não sabia o que era. Aí sim, aí o desenvolvimento, o estudo, vai fazer com que a pessoa se equilibre e comece a discernir aquilo que antes ela pensava que era só mal-estar, ou então que ela estava doida, como sendo um fato normal. Os espíritos se comunicam sim, era isso que Kardec queria passar. Eles vêm de forma natural, tanto é que quem é médium, muitas vezes, não sabe se está falando com um encarnado ou com um desencarnado, principalmente as crianças. As crianças, elas brincam naturalmente, não se assustam. Então, é um fenômeno natural. O que assusta, como a Nelly estava falando, e algumas pessoas têm medo, é porque existem relatos de espíritos muito feios, né? E perseguidores, né? E que vêm, então a gente tem medo de ver essas coisas, né? E a grande maioria de nós, como não é santinho, cada um de nós tem um pezinho lá dentro do erro, da discórdia, da mentira e tudo, então a gente tem medo porque a gente sabe que as nossas companhias não são lá aquelas coisas todas, né? Mas a grande maioria dos espíritos que se apresentam para nós são familiares nossos desencarnados. Ou são nossos, ou são de outras pessoas. Não são espíritos assim trevosos, não. Eles vêm buscando muitas vezes ajuda porque desencarnaram sem saber quem eram. E este livro aqui, ó, Afinal, Quem Somos? De Moacir Costa de Araújo Lima. Ele vem tratando sobre esse aspecto. Afinal, quem somos? E ele é um físico, um profissional que se formou como físico. Ele é do Rio Grande do Sul e ele aprofundou uma pesquisa de vários cientistas que pesquisam profundamente a manifestação do homem aqui na Terra e as ligações com a espiritualidade, porque ele é um espírita de muitos anos. E ele vai dar até, inclusive, um seminário no final de outubro no Centro Espírita Anjo da Guarda, esse autor. Para quem assistiu o filme Quem Somos, também descreve que nós não somos só esse corpo aqui, esse corpo. Nós somos muito mais e nós temos medo de espíritos porque se nós somos espíritos. Nós somos, e a maioria das vezes, quando a gente está só um pouquinho relaxado, pouquinho, não precisa nem ser muito, aquela sonolênciazinha, nós imediatamente nos desprendemos do corpo físico e vamos para o mundo espiritual. De imediato. Tem pessoas que sentem aquela coisa assim, ai, agora eu fiquei até meia tonta aí, parece que está ficando grande, crescendo, espírito se desdobrando do corpo. E quando quem é médium até tem que doutrinar, disciplinar essa atitude, porque não é em qualquer lugar que a gente vai fazer isso. Tem pessoas que estão numa fila do banco e começam, né, a se desdobrar. Então, com o estudo, a disciplina da mediunidade, a gente vai tomando firmeza do corpo e, não, agora eu vou ficar aqui presente e não vou desprender. Porque a maioria dos casos, né, de pessoas que não dominam o seu fenômeno. E a gente, com o tempo, então, disciplinando o fenômeno, vai aprender que existe hora e local para dar passagem à comunicação mediúnica. E a gente diz para o espírito, não, meu querido, aqui não é lugar. E tem que falar firmemente. E você prestar atenção em outras coisas, despertar para outra coisa, para não se envolver. Quando o médium é um médium muito ostensivo, ele muitas vezes é tomado em vários lugares. Então, aí, por isso que muita gente via isso acontecer e tem medo da mediunidade. Mas não, a mediunidade pode ser disciplinada. E Kardec, então, acompanhando as irmãs Fox, acompanhando outros médiuns, ele via, então, que existiam pessoas que davam passagem ao fenômeno, mas não estudavam. Por isso, então, tinham a sua vida de uma forma, assim, desestruturada, porque davam comunicação o dia todo, ou paravam de trabalhar, ou se dedicavam só àquilo, quando que a pessoa pode agir normalmente. Só que, ele dizia, a mediunidade é dada, isso no livro dos médiuns, ele fala sobre os perigos da mediunidade, porque a mediunidade, ela é dada. Quem olha o médium pensa assim, porque ele é melhor que eu, porque ele é médium. Não é. A
mediunidade, na maioria dos casos, ela é dada, ela vem, a pessoa desenvolve esse fenômeno para ser a primeira pessoa a ter certeza de que a vida continua. Trata de te corrigir nessa encarnação. Isso é a coisa que a mediunidade faz para o médium. Fazer com que o médium se discipline, que o médium estude, que o médium veja que ou ele muda o padrão mental, a sua moral, ou ele sabe, porque ele está em contato com os espíritos, o que é que o espera do outro lado. E o que é que nos espera do outro lado? Então, esse livro aqui, ele trata disso. Esse livro diz que a gente é um ser espiritual. E os espíritos responderam para Kardec, quando Kardec perguntou, assim, o que eram o que era mesmo, a formação do universo era constituída de quê? De tudo. Assim, quando ele, no começo mesmo, e o que existe mesmo de verdade no universo? Kardec pergunta e os espíritos respondem: só existem 3 coisas no universo. Só existem 3 coisas que dão estrutura a tudo. Deus, que é o Criador de tudo, Deus, que é uma energia e que não é forma humana, Deus, que a gente não consegue descrever ainda, mas que é justo, bom, inteligente, harmonioso, tudo que tem que a gente não consegue ainda pensar, são atributos de Deus. Deus, o Espírito, sua criatura e a matéria. Tudo isso constitui os 2 lados, o mundo visível e o mundo invisível. Então, nós que somos espíritos, somos as criaturas de Deus, filhos de Deus, Deus e a matéria, que esta matéria, então, é a mesma matéria. Os espíritos vêm explicando depois para Kardec, e ele, como um grande pedagogo, tentou passar isso para a gente o tempo todo, que a matéria nossa, essa matéria aqui, é a mesma do mundo espiritual. É a mesma. Se eu decompor esse meu corpo físico aqui, mas decompor ele nas menores partículas que eu possa imaginar. Hoje, aqui, na química, qual é a menor partícula que a gente conhece? O átomo. Mas o átomo não é divisível? Se ele é divisível, ele é a menor partícula? Quais são as partículas do átomo ainda, subdividindo ele? Prótons, elétrons, nêutrons, e existe ainda o antiátomo, que ainda fazem os saltos quânticos, e os espíritos dizem que é menor que o átomo ainda, e que o átomo é composto de milhares dessa matéria, é o fluido. Que se nós tivéssemos um aparelho de medir, de descobrir, nós aqui na Terra não temos essa condição aqui. Nem o átomo ainda a gente consegue, né? Consegue através de vários instrumentos lá que fazem a colisão dos elétrons, então por isso eles conseguem ver os saltos quânticos em alguns fenômenos, em alguns estudos, mas nem o átomo. Imaginem o fluido. Então o fluido é a menor partícula da matéria. E o fluido, ele é manipulado pelo pensamento. Então, este meu corpo, ele é composto de moléculas, de células, compostas de átomos, e átomos que são feitos de fluidos. E fluidos a gente manipula com o pensamento. Este meu corpo pode ser manipulado com o pensamento. Mas por que eu não consigo? Não consigo mesmo. E é difícil. Só que a gente só não consegue ainda direcionar a vontade, mas a gente faz o tempo todo modificando, agindo sobre esse corpo sem saber. O tempo todo nós somos os construtores de nós mesmos. Então, este livro aqui, no filme Quem Somos, ele explica o seguinte: uma neurocientista e vários outros pesquisadores já estão pesquisando isso, que no hipotálamo, que é uma parte do nosso cérebro que gera várias substâncias, quando você emite uma emoção, você libera no hipotálamo substâncias. E essas substâncias neuropeptídeos vão até
as células e lá encontram na célula, todos nós temos as células lá que tem mitocôndrias, tem uma série de organelas dentro da célula, e as células têm uns buraquinhos, tem assim uns furinhos. Os furinhos, só um exemplo, os furinhos redondinhos das células, só um exemplo, os redondinhos são onde as células têm os receptores para impulsos de substâncias liberadas quando a pessoa está feliz. Então, quando a pessoa está feliz, ela libera substâncias e a célula tem uns furinhos lá e ela recebe aquilo. Então, quanto mais a pessoa ficar feliz, ela vai criando nessa célula receptores. Isso a neurocientista, não fui eu, que estudando ela viu que quanto mais a pessoa se expor a estados felizes, mais receptores redondinhos ela vai tendo ao redor das células. E as células que são viciadas em momentos felizes, elas estimulam a pessoa para buscar lugares que ela fique feliz. Igual como as pessoas que têm aqueles outros receptores da fome, em que as células mandam na gente, fazem a gente ir sozinha para a geladeira. Elas fazem isso com a gente, as células, respondendo a uma emoção que a gente mesmo manda e depois elas ficam pedindo, quero mais, quero mais. Pois as células, quando a gente alimenta as células com essas vibrações redondinhas da felicidade e do amor, elas ficam viciadas nisso, aí elas estimulam a gente a ver a felicidade, o amor, a procurar situações. Mas a gente faz isso com a gente mesmo o tempo todo, estimula as nossas células para isso? Não, e é isso que essa neurocientista então estudou. Que nós somos bombardeados, existe ao nosso redor já um mundo coletivo, um consciente coletivo imaginário da maioria dos habitantes do planeta Terra que ainda não são conhecedores, não são evoluídos, por isso entram numa faixa vibratória em que um alimenta o outro e aí se desligar da Globo. E aí se desligar lá daquele outro que só fala de sangue lá naquele horário lá. E nós entramos nesse padrão e vamos jogando para as células então substâncias com aqueles outras, vamos dizer que tudo triângulozinho em vez de redondinho. E ali então nós alimentamos as nossas células com substâncias que desenvolvem então a depressão, a tristeza, e as células começam então a se alimentar dessa forma e ficam viciadas nisso. Por isso que começa uma depressão no início, ela não é doença, mas depois ela se instala como doença, porque as nossas células vão se transformando e começam a ter receptores e que estimulam a pessoa só a pensar negativo. Só pensar negativo, e ela vai virando um condicionamento, como tem o condicionamento da droga, da comida. Ela mesma vai gerando isso. Somos nós, não é Deus que cria isso, somos nós. E para lutar contra isso, então a pessoa tem que começar a criar dentro das suas células, então, receptores positivos. Tem que dominar o vício, e se torna vício, porque a gente fala para uma pessoa, para de falar coisa negativa, e a pessoa não se dá conta. É igual dizer para uma pessoa, deixa de fumar. Nem se dá conta. É incrível, nós entramos num mundo que achamos que é o normal, mas não é o normal. Passamos a enxergar as coisas da forma como a gente está habituado. E Allan Kardec, que já estudou sobre isso e que falava então sobre a força e o poder do pensamento, e outros escritores, não só Allan Kardec, que vem falando de manhã cedo, quando você acordar, não precisa ser cedo, mas quando você acordar, já alimente você, distribuindo então lá no seu hipotálamo o comando da célula saudável. O comando saudável. Você é responsável pelo seu humor, não é o outro. Não é o outro que lhe faz infeliz, é você. O outro ele não vai entrar no seu organismo e lhe detonar, é você que libera essas substâncias para você. Quando a gente tem um pensamento firmemente pensado no bem, no bom e no belo, de imediato, e aqui ele fala, esse
físico, que nós temos observadores. E esses observadores, que no mundo espírita, em todo o meio espírita, nós sabemos quem são os observadores nossos. No mundo espiritual, quando a gente emite os primeiros pensamentos bons, os primeiros pensamentos positivos, e não importa que no começo você assim até lance os pensamentos positivos, mas você não dê alimento. Por exemplo, planeje bem o seu dia. Hoje eu vou ser feliz. Hoje vai dar tudo certo. Aí você pensa assim, mas eu não sei se vai dar certo, não, porque tal coisa... Não pense como que vai ser para dar certo. Pense que hoje vai dar certo. Que hoje vai ser um dia que você vai sair e você vai pensar positivo. Quando você lança isso para o universo lhe responde. O universo lhe responde porque os seus observadores, os seus espíritos protetor, os espíritos familiares e as pessoas encarnadas escutam o seu pensamento. Então, quando você joga um pensamento para o universo, você pensa que ele não é devolvido? É devolvido. Só que tem pessoas que acordam assim de manhã e são pior que macaco, assim, não sabem nem como que pensa direito, assim, uma hora pensa uma coisa, daqui a pouco pensa outra. Nós temos que acordar firmemente e levar uma vida de filhos de Deus que viemos para a Terra para evoluir. Sair da situação de coitadinho, porque hoje vai ser um dia mais sofrido, porque hoje, e acordarmos para um dia de desafios. Este dia vai ser um dia de desafios e que com certeza todos eles eu vou saber resolver. E não importa ficar pensando qual vai ser, como vai ser, não. É incrível, se você ficar pensando como vai ser, a mente consciente, quer dizer, eu acordada, eu não sei resolver o meu problema. Mas se eu jogar para o universo me responde, aproximando pessoas. Eu já tive situações, e muita gente relata isso, de você ter uma coisa que você gostaria de resolver e você não fica sofrendo com aquilo. Acredita que realmente as coisas vão se encaminhar para o bem, porque você está disposta para. Vai num lugar, você abre um jornal, você abre uma revista e a resposta está ali. Você liga a televisão, a resposta aparece na televisão. Ou você sai e encontra com alguém. O mundo lhe responde quando você emite pensamentos e tem aquela convicção de que caminhando você não caminha sozinho. Que um bater de asas de uma borboleta reflete no universo. Imagine nós, com os nossos pensamentos. Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, na parte que trata sobre o poder do pensamento, a ação do pensamento, ele diz que quando você apenas pensa em ir até um lugar e fazer o mal para alguém, ele diz atirar na pessoa, você apenas pensou, você foi até lá e atirou na pessoa. E a pessoa se ressente e lá onde ela está, ela fica com medo de você. Ela pensa em você e uma coisa ela retrai. A mesma outra coisa ao contrário, quando você pensa numa coisa e você projeta aquilo, tem o maior vendedor do mundo. Quem já leu esse livro sabe que o maior vendedor do mundo, ele se tornou o maior vendedor do mundo porque ele conhecia um pouco dessa tática. Antes de sair, ele imaginava o local onde que ele ia, sendo atendido pela pessoa, pelo cliente que ele ia lá buscar para vender, e ele já imaginava a pessoa sorrindo para ele, dizendo sim. Ele poderia ir para lá pensando assim, chegar lá não vai dar certo mesmo, porque a pessoa vai dizer não. O que acontece? Ele já ia sair de casa desmotivado. Como ele saía de casa motivado, o semblante dele era positivo perante a vida. Positivo perante a vida faz com que você vá e ganhe uma força. E é incrível a força que nós temos. É incrível o magnetismo que Kardec estudava isso. Nós temos um magnetismo que nós não fazemos a mínima ideia. Nós não sabemos quem somos. Esses átomos que eu falo no começo, que compõem o meu corpo, têm elétrons que giram e formam uma eletricidade. Imagina quantos milhões de átomos eu tenho aqui. Imagine esse campo atômico que sou eu andando
E o campo magnético que é? Todos nós temos aura. Só que nós impregnamos e damos força a esse campo magnético de acordo com a nossa postura mental. E você sai por aí distribuindo ou atraindo circunstâncias de acordo com a sua mentalidade, com o seu pensamento. Que tipo de pensamentos eu atraio? Que tipos de situação que eu vibro e saio ao me levantar com otimismo e ao pensar que tudo vai dar certo? E o primeiro pensamento positivo abre a minha mente a sintonia com um canal de televisão, para poder ficar mais suscetível à instrução dos nossos espíritos protetores. Nós não podemos escutar nossos espíritos protetores na sintonia da negatividade, do mau humor, do egoísmo, porque eles não estão nessa faixa vibratória. Agora muda o padrão vibratório, a maneira de pensar, e você entra em sintonia. Você fica mais inteligente, você fica mais sensível, você fica mais perspicaz. Então nós podemos escolher como viver o nosso dia. Depende das primeiras horas matinais. Isso que os espíritos falam. Uma boa noite para todos. Uma boa noite.